Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio, professor de matemática, e nós vamos continuar as nossas aulas sobre geometria plana. Hoje nós vamos falar sobre ângulos. E na última aula nós vimos e estudamos o ponto, a reta, o plano e o espaço. E agora nós vamos falar sobre ângulos. Por que que neste momento nós vamos falar sobre ângulos? Porque os ângulos, eles precisam de alguns conceitos que a gente aprendeu anteriormente, certo? E olha essa aplicação. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Quanta vacina, quantas pessoas têm sido vacinadas nesses últimos anos, ou melhor dizendo, nesses últimos meses. E quando você pensa que um enfermeiro um técnico de enfermagem que está aplicando a vacina, quando você vai tomar uma injeção, às vezes você percebe que eles aplicam com um ângulo, ou seja, com uma inclinação. E aí tem um exemplo bem clássico, bem atual, de como usar ângulos. Então, a importância e o uso no cotidiano dos ângulos é muito significativo. Tudo bem? Quando você pensa que você abre os seus braços, mais, menos, isso tudo tem um ângulo. Isso tudo está relacionado aos conceitos da geometria plana dos ângulos aí. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, o ângulo da aplicação aqui dessa vacina tem que ser estimado, tem que ser medido. Muito bem. E aqui a gente fala do conceito. E percebam então que eu coloquei duas semi-retas aqui, certo? Então eu tenho essa semi-reta. Percebam então que tem um vértice. E a semi-reta por quê? Porque para essa parte do lado para lá e essa outra parte para baixo aqui, ela é infinita, certo? E entre essas duas semi-retas, essa abertura, então, que eu tenho, será, então, o nosso ângulo. Quanto maior for a abertura, maior é o ângulo que eu tenho. Então, olha aqui. Coloquei um vértice. O vértice é um ponto. Nós já estudamos o que é um ponto. Ele é unidimensional. Coloquei uma semi-reta. Nós já estudamos o que são as semi-retas e as retas na aula passada. Outra reta. Então, quando formei essa abertura entre essas duas semi-retas, então, eu tenho o ângulo. Observem que a notação, ou seja, como é que eu dou nome ao meu ângulo? Esse ângulo aqui é o ângulo AO. Coloquei o chapéuzinho do circunflexo no O. B. Isso significa que tem a parte da semi-reta de A, tem a parte da semi-reta de B e o vértice onde está o ângulo é o O. Por isso que ele está com aquele chapéuzinho. Imagina que isso aqui, ó, esse chapéuzinho, se você fizesse algo, esse chapéuzinho aqui, se você fizesse aqui, você estaria vendo o ângulo aqui. Tá bom? Então, muito importante, o ângulo sempre será isso. É a abertura formada entre duas semi-retas aí. Muito bem. Aqui a gente fala sobre os graus. O que são os graus? São a unidade de ângulo. A gente ouve assim, 45 graus, Júlio, 60 graus, 180 graus. Ah, o que é isso? Então, é a unidade que eu uso para ângulos. Então, os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60. Não sei se vocês se recordam, quando eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, quando eu me apresentei, que os babilônios tiveram um sistema numérico de contagem até os 60. Daí surgiu a hora ter 60 minutos, daí surgiu os minutos terem 60 segundos, tá bom? Então, por isso, foi muito natural dividir o círculo em 360 partes iguais, o que chamamos de grau. Então, quando eu tenho o meu círculo, ele tem todo, quando eu dou uma volta completa, ele tem 360 graus. Já vou adiantar para vocês que se você pegar o círculo e dividir em 4 partes, aqui nós teremos 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, o nosso círculo todo, como já foi dito, ele tem 360 graus, ok? O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes. E essas 60 partes, elas vão ser o quê? Serão os nossos minutos. E assim eu posso dividir os minutos também, segundo como nós já estamos acostumados no nosso cotidiano. Assim, o grau é uma invenção dos babilônicos que entraram para a história das ciências, deixando-nos essa
contribuição que utilizamos até hoje. Desde o início da história da matemática, nós utilizamos os graus, ok? E aqui nós vamos ver os ângulos. E isso aqui é muito presente, né? Quem não tem um relógio de parede em casa que tem lá meio-dia ou meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, até meio-dia ou meia-noite, até às 11 horas, até às 10 horas, até às 9 horas, dependendo de que hora for na situação. Então percebam que isso aqui é o círculo completo. Ou seja, aqui eu tenho os 300, falei para vocês que quando a volta é completa, são 360 graus. Então eu tenho 360 graus. Quando eu me imagino que esses espaços são equidistantes, são os mesmos, eu sei que são 360, e olha para isso, o símbolo de graus. Olhem aqui. 360 graus dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaçamentos. Então, se eu dividir 360 graus por 12, o que nós vamos ter entre cada espaço? Quantos graus teremos em cada espaço? 30 graus. Então, cada abertura aqui, entre essas duas semirretas, são ângulos de 30 graus. Olha essa aqui, entre o meio-dia e 1. Então, isso aqui representa, se for observar, entre o meio-dia e 1 e a 1 hora, 30 graus. Ok? Muito importante. A volta completa, ela significa 360 graus. E aí nós vamos para a classificação dos ângulos. E eu tentei trazer para vocês algumas coisas do cotidiano. Esse jovem aqui, me parece que ele luta karatê, taekwondo, não sei. Mas olha para vocês verem. Ele fez um movimento em que ele fez um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Os ângulos, nós vamos ter ângulos específicos da geometria que eles terão nomes. E esse primeiro que nós vamos dar é o ângulo de 90 graus. Quer dizer que você vai ter uma reta, uma semi-reta, vou colocar uma semi-reta, a outra semi-reta, e aqui os 90 graus. Olha aqui, aqui eu fiz 90 graus, aqui, muito bom. Então, o ângulo reto é o ângulo cuja medida é 90 graus. O ângulo reto é muito famoso, nós vamos estudar mais para frente um pouco sobre o triângulo pitagórico, e a gente utiliza o ângulo de 90 graus, um ângulo reto muito, tá bom? O ângulo raso. O que é algo ser raso? Eu fico imaginando, para a gente não precisar decorar, você pensa no copo. Você pensa que no copo não tem nada. Então, essa parte, essa superfície do copo aqui, ó, é então um ângulo raso. Ou seja, olha aqui, a superfície do copo. Então, tá rasa, não tem nada. Significa 180 graus. Tem situações do cotidiano que a gente faz um ângulo de 70 graus? Tem. Olha essa moça pulando aqui. Ou melhor, você pode fazer assim, que você vai ver um ângulo de 180 graus aí. Diversas situações, se você pensar no chão da sua casa, quantos graus vai ter? Então, o ângulo raso vai ser justamente isso. Vai ser o ângulo que terá 180 graus. Então, muito bem. Ângulo reto 90, ângulo raso 160. Bacana. Ângulo agudo é diferente. Observem que o reto é especificamente 90 graus. Não pode ser 91, não pode ser 89. O raso é especificamente 180 graus. Não pode ser 95, não pode ser 150, não pode ser 183, 187, 178. Não, ele é 180. Agora, quando eu falo de um ângulo agudo, é um ângulo cuja medida é menor que o 90 graus. Então, Júlio, pode ser 89 graus? Sim, ângulo agudo é 89 graus. Pode ser 80 graus? Sim, um ângulo de 80 graus é agudo. Então, percebam, ó, e eu coloquei aqui um ângulo agudo para vocês verem, para vocês repararem. Percebam que o ângulo agudo que a gente está colocando aqui agora, o que ele vai ser? Ele será representado por mais de um valor, diferente do raso e do ângulo reto. E além do ângulo agudo, eu tenho meu ângulo obtuso. Observem para vocês verem, certo? O ângulo obtuso é o quê? O ângulo agudo, a gente colocou que ele é menor que 90. Então eu tenho do 0 ao 90, que é o agudo, o 90 graus, que é o ângulo reto, o ângulo raso, que é o 180, mas eu não tinha nada entre 90
maior que 90 e menor que 180. Então, criou-se então um ângulo obtuso, que é aquele cuja medida é maior que 90 e menor que 180 graus. Olha aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo obtuso. Isso aqui deve dar mais ou menos, vamos supor que dê 135 graus. Então, isso aqui é um ângulo obtuso. Ele não chegou a deitar totalmente aqui para ser um ângulo raso, porém, ele é maior que o ângulo reto, ou seja, ele é maior que o 90 graus. As pernas dessa moça, ela não está totalmente aberta, fazendo um ângulo raso, mas está quase. Pode ser que seja 175 graus. É um ângulo obtuso. Até os 179 graus é um obtuso. Chegou nos exatos ângulos de 180 graus, passa-se, então, a ser um ângulo raso. E aqui eu coloquei uma classificação que é o ângulo giro. É aquele que dá a volta completa. Então ele começou aqui, ó, fez tudo. Todo o processo. Se ele fez a volta toda completa, ele é o quê? Ele é o ângulo de 360 graus. Então ele saiu do zero aqui, percorreu todo o caminho e voltou. Então ele fez os 360. Esse é o ângulo giro, ou seja, o ângulo de uma volta completa. Muito bom. Vamos fazer desafios para a gente treinar isso. Trouxe para vocês que um grande exemplo de ângulo que a gente vê muito são quando a gente pega e vai olhar as horas de casa. Então, olha lá. Identifique nas figuras os ângulos entre os ponteiros dos relógios e escreva seu nome. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Nós temos um ângulo de quantos graus aqui, ó? Aqui, me parece que está certinho a abertura. Então, parece ser um ângulo de 90 graus. E esse 90 graus é chamado de ângulo o quê? Reto. Muito bom. Agora, olha para esse aqui. O que eu falei para vocês? Que cada espaçamento entre as horas tem 30 graus. Então, aqui eu tenho um espaço, dois espaços, 3, 4. 4 vezes 30 dá 120 graus. 120 graus é qual ângulo? Lembra-se disso? 90 graus ao reto, a gente sabe que o ângulo raso é 180, o agudo é o menor que o 90, então esse ângulo aqui de 120 graus é qual ângulo? Vou colocar aqui 120 graus já, e seria o ângulo obtuso. Ó, esquecemos de fazer a anterior. Vamos fazer essa aqui. Aqui, pessoal, nós vamos reparar que eu tenho um ângulo entre o 12 e o 7. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que eu estou fazendo o cálculo entre os ângulos, eu sempre procuro o menor ângulo. Ou seja, aqui eu tive os 90 graus, mas aqui eu teria um outro ângulo também, né? Que seria a diferença. 360 menos 90, daria 270 graus. Aqui, mesma coisa, eu peguei o menor ângulo. Então, eu vou continuar nesse raciocínio e vou pegar aqui o menor ângulo, certo? Então, entre 7 e meio-dia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, certo? 5 espaços, 5 vezes 30 graus, dá 150 graus. 150 graus, bem como o 120, é considerado um ângulo obtuso, certo? E olha aqui, esse último exemplo nosso. O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos estão juntos, no 12. Então você pode falar assim, Júlio, acho que é 0 graus, ele nem mexeu. Beleza. Ou você pode falar assim, Júlio, eu acho que ele saiu do zero, o minuto saiu do zero e foi lá passou tudo, andou tudo, chegou no final. Então ele deu a volta completa, um ângulo de giro. Ângulo de giro é 360 graus. Então eu vou colocar aqui que é um ângulo de giro, ou seja, que ele andou 360 graus aí, certo? Vamos lá, mais uma vez. Durante a elaboração de um projeto, olha a aplicação de ângulos na área de arquitetura. Um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90, 120 e 75. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são, respectivamente, ou seja, nesta ordem. Vamos lá. 90 graus. 90 graus é o quê? Nós falamos que 90 graus é um ângulo reto. Então, vamos colocando aqui essa resposta. Tem que ser a primeira palavrinha que a gente tem que ver. É a palavrinha reto.
120 graus. 120 graus é um ângulo reto, Júlio? Não. Reto, 90 graus. 120 graus é um ângulo raso? Não. Raso não é 180. 120 graus é um ângulo agudo? Não. Agudo é um ângulo menor que 90 graus. 120 graus é um ângulo obtuso. Então, vamos colocar aqui. Então, segunda classificação seria de um ângulo obtuso. Por fim, nós vamos para a nossa última, que é 75 graus. 75 é um valor inferior a 90. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Então, nós temos que achar essa resposta. Reto, obtuso e agudo. Agudo, começou com agudo, está errado. Agudo, não. Reto, pode ser assim, vamos ver. Reto, agudo. Não, a segunda é obtuso. Essa também não. Reto, obtuso e agudo. É essa, né? Vamos marcar aqui. E a última era obtuso, que não é obtuso e agudo. Então, a nossa resposta correta seria a letra D aqui. Aplicação, então, de ângulos na área de arquitetura. Tudo bem? Pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação. Espero vocês na próxima. Até mais!